Tá vendo isso aqui? Pode me chamar de otário. E esse aqui do último vídeo, vocês lembram? Resolvi gravar esse vídeo porque mais uma vez eu tenho uma história muito legal sobre esses itens e comentários muito pertinentes. Inclusive até o Isui do Poeira Jogos, ele comentou: você era rico pra ter um desses daqui original, porque é original, não é paralelo, e é da época em que foi lançado. Esse daqui também. E esse é o motivo de eu ser otário. Então prepara o seu comentário, me chame de japonês riquinho, ativa as notificações, se inscreve no canal, porque esse é mais um daqueles vídeos que eu tô fazendo na tentativa de salvar esse canal. Ai, André, mas por que você não faz um stand-up? Calma que vai ter muito stand-up sobre os assuntos, mas não dá pra fazer sempre esse é o novo formato, eu já cansei de falar, vamos pro vídeo! Esses itens hoje em dia são coisas de colecionador e todo mundo que olha fica babando. Então por que eu tô me chamando de otário? Vamos voltar! 1997, o ano do PlayStation. E pra vocês entenderem muito bem, eu nunca fui um cara pobre, mas eu nunca fui um cara rico. Eu sempre fui de uma família de classe média aqui em São Paulo. E classe média daqueles... classe média. Vive num apartamentozinho, muito apertado, sem espaço pra muita coisa, bombril na TV, às vezes era uma chips, às vezes era fofura, às vezes era Coca-Cola, às vezes era Gine, mas na maioria das vezes era o bom e velho, na volta a gente compra. E na verdade, para muitas das famílias, às vezes não era uma questão de ter ou não dinheiro, poder ou não comprar, arriscar ou não arriscar, mas também era uma questão de cultura. A boa e velha cultura dos pais dos anos 90, baseado em gritaria, surra, beliscão e... pra que eu vou comprar essas merda pra esse moleque? A maior sorte deste rapaz aqui foi ter um pai que era entusiasta de videogame. Pra falar a verdade, eu não lembro quando eu ganhei o primeiro videogame. Eu lembro de já estar ali, tipo, já ter um Atari e do nada aparecer um MSX em casa. Eu desconfio até hoje que até o PlayStation, o meu pai meio que comprava os videogames pra ele jogar e fingia que era pra mim. Esse foi o jeito que ele enganou minha mãe pra ter videogame em casa, falando coisa do tipo: isso é bom pro menino, tecnologia, isso é o futuro. Isso é o futuro, é bom pro menino. Aí, brincar com as tecnologias, com os bagulhos da tecnologia, quer ver? É bom pro futuro, isso aí é bom pro futuro, porque é bom pro futuro dele, porque é o futuro. Por quê? Futuro. Mas então como é que você foi o otário? Geral. Talvez um dos primeiros memes por conta de um personagem da escolinha do professor Raimundo. Vocês lembram disso? Geral. Os antigos vão lembrar desse personagem, mas enfim, o Geraldo era o cara que trazia os videogames do Paraguai, muito mais barato, e vendia para o meu pai. Então, os meus videogames e as minhas fitas de videogames sempre vinham no Paraguai, e era sempre o Geraldo que trazia as coisas. Qual que era o lado bom do Geraldo? Muito mais barato que o mercado. Qual que era o lado ruim do Geraldo? O Geraldo empurrava qualquer coisa e meu pai comprava. Por exemplo, meu pai era maluco por carro e ele viu num shopping rodando Need for Speed num 3DO. O que aconteceu? Geraldo convenceu meu pai que 3DO ia ser o videogame que ia arrebentar e que comprando com ele antecipadamente ia estar num preço melhor, porque aquele videogame ia ficar caríssimo, porque todo mundo ia atrás do 3DO e vocês já sabem a história. Quem teve uma maré teve muito menos prejuízo e dor de cabeça do que quem teve um 3DO. Geraldo também convenceu o meu pai de que o Sega Saturn, o Saturno seria o mais novo e poderoso videogame da Sega e que se o 3DO não foi muito bem, mas o Saturno sim, era melhor comprar antecipado, porque, mano, o Saturno, o bagulho ia ser louco. Enfim, chegamos até o PlayStation. Infelizmente, meu pai tava ficando velho, não queria mais saber tanto de jogar videogame, e a gente também não tava muito bem financeiramente em casa. Então, dessa vez, eu tive que convencer o meu pai a conseguir um PlayStation. E depois de muita luta, ele ligou para Geraldo. Mano, eu tô ficando de saco cheio de falar Geraldo. Daqui a pouco eu perco inscrito e não sei porquê. Bom, qual foi o probleminha? Ou, na verdade, problema? O problema foi que O problema foi que Geraldo falou para o meu pai: esse novo videogame que tá chegando aí, o PlayStation, olha, o pessoal tá pirateando muito os jogos do CD, mas não é igual o Mega Drive, as fitinhas, né? Olha, piratear CD é muito complicado, porque estraga o videogame, estraga o canhão, estraga o leitor, viu? Estraga tudo. Então é melhor só usar jogo original. Agora, olha que curioso, o Geraldo, ele foi o maior fornecedor de cartucho pirata meu e do meu pai. Mas, curiosamente, o Geraldo não vendia CDs piratas de PlayStation, apenas jogos originais. E depois de tantos anos de preços baixos em consoles, meu pai acreditou no Geraldo. Ô moleque, se eu ver você colocando
CD pirata nessa porra desse PlayStation, vai quebrar essa merda, eu vou vender essa porra, eu nunca mais compro um videogame pra você e eu arranco todas essas merdas desse videogame, você nunca mais vai ter nada. E aí vocês queriam que eu fizesse o quê, ó? Fiquei quietinho e fiquei com os jogos originais. Todo mundo sabe, jogo original era uma fortuna na época. E quando eu digo uma fortuna na época, era mais ou menos R$100. Você até achava jogos um pouquinho abaixo dos R$100, mas a grande maioria mais de R$100. Jogos como Final Fantasy VII, que são 3 CDs, ou Resident Evil 2, que são 2 CDs, eles costumavam ser mais caros ainda. Enfim, eu era praticamente o único moleque que tinha um PlayStation e não podia rodar CD pirata, então eu era obrigado a alugar os jogos. Pra vocês terem ideia, eu terminei o Resident Evil 1 alugando o jogo aqui na locadora do meu bairro, que se chamava Parque Vídeo. E o mais maluco de tudo, Geraldo me vendeu o PlayStation e nem falou sobre o memory card. Só que aí eu tive que esperar meses pra pedir um memory card de presente e ganhar um memory card de presente. Isto é, eu fiquei com o PlayStation, jogos alugados e meses sem o memory card. Vocês estão vendo como que é a vida do otário? E antes que vocês chamem meu pai de otário, tenha respeito que meu pai já morreu. Aí é mancada zoar o pai morto dos outros. Mas relaxa, meu pai era um cara inteligente. Se ele tivesse vivo hoje em dia, ele pensava: Filha da puta do Geraldo enganou a gente. não tão inteligente, porque foi enganado pelo Geraldo, mas enfim. E aí em casa eu tinha velho combinado dos anos 90. Se eu tivesse minhas notas em dias e o meu comportamento ok, eu tinha permissão para alugar um jogo no final de semana. Aí meu pai veio com uma ideia: se você parar de alugar os jogos e alugar filme, que eu gostava muito de alugar de vez em quando o filme do Jackie Chan. Na verdade, eu queria alugar os outros filmes, mas eu não tinha 18 anos ainda. Ele me falou que se eu parasse de alugar filme e alugar games, a cada mais ou menos 3 ou 4 meses, eu ia ter o dinheiro o suficiente para comprar um jogo original. Nós sentamos, fizemos os cálculos e, mano, eu sou japonês, eu sei fazer conta, cacete. Tô falando, a gente é bom de cálculo, é o preço que você paga pelo pintinho pequeno. E finalmente eu vi que valia a pena parar de alugar filmes e jogos para depois de alguns meses conseguir um jogo original. E foi dessa maneira que eu consegui a maior parte da minha biblioteca de jogos originais do PlayStation 1. Palma! Palmas pro otário, que agora eu me senti um pouco menos otário. Mas a grande verdade é que isso não compensava nem fudendo. Na época, um aluguel de jogo de Play 1, ele girava entre 5 e 8 reais, dependendo da locadora. E os jogos piratas, eles chegaram na faixa de 10, 12, no máximo 15 reais. Isso eu tô falando de 1998, 1999. Perto dos anos 2000, os jogos de Play 1 já tava 5 reais e esse é bom jogo, mídia prata, não quebra PlayStation. Bom, mídia prata. Eis que quando teve essa revolução, o japonês fez mais um cálculo. Pelo tanto de jogo que a gente podia comprar pirateado, mesmo se quebrasse o PlayStation, valia a pena a manutenção. Meu pai pegou o telefone, ligou pro Geraldo e perguntou se valia a pena começar a usar jogos piratas no PlayStation. Adivinha a resposta do Geraldo? Eu nunca disse isso pra vocês? O grande lance do PlayStation é usar o jogo pirata mesmo, porque todo mundo tá fazendo isso é o puta do negócio, porque o jogo é baratinho, mesmo se zoar aí o canhão aí, se zoar os negócios, vale a pena, é só você fazer o seguinte, você usa os caras que pirateiam com mídia boa, não pode ser qualquer pirata, tem que ser os piratas de melhor qualidade. Por exemplo, os que eu comecei a vender agora são os que não zoam o videogame. Você vem aqui, dar uma olhada nos que eu tenho, que esses daqui não vão zoar o PlayStation do André. Vem aqui que compra comigo. E aí vocês já entenderam o resto da história, não é verdade? Apesar de tudo, cara, isso aqui mora no meu coração. Realmente, eu abro e me emociono toda vez, porque é o jogo da minha vida. E aqui, ó, olha aqui, original, CD preto. Manualzinho original. Tem até o cartão resposta ainda aqui. Como toda boa caixinha de CD daquela época, uma parte está quebrada, mas olha aqui os outros 2 discos. A gente guarda com carinho mesmo quebradinho, que isso aqui pra mim é o jogo da minha vida. Enfim, agora eu quero que você abra o seu coraçãozinho e escreva aqui nos comentários. Quando foi que você se sentiu otário? E não vem fingir que você era o fodão, o pica das galáxias, que você foi otário e acreditou em muita coisa que eu sei. Nunca caiu em nenhum conto, não acreditou que tinha faca dentro do fofão, não tinha veneno dentro das garrafinhas da Coca-Cola, a Kombi do palhaço não ia pegar ninguém, não tinha droga no chiclete. E a autópsia do ET também você não acreditava. Ah, bonitão. Pelo amor de Deus, like, compartilha, comenta, ativa as notificações, se inscreva no canal para ajudar esse canal a não morrer. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!